amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estudando um pouquinho? Apenas recordando, nós vimos no último vídeo que estamos todos integrados na rede cósmica de energia do universo, não é? E o processo abrange condições físicas e espirituais, pois tudo faz parte dos desígnios da fonte criadora, objetivando a evolução transformadora de tudo o que existe. Dessa forma, os espíritos, nós, os seres imortais, devem evoluir em inteligência e moral. E a matéria, por outro lado, deve transformar-se, dependendo das circunstâncias e necessidades do ambiente. Hoje, nós vamos falar sobre o mecanismo da ascensão espiritual do ser hominal. Como ela se dá, considerando-se as bases e os conceitos científicos, de uma certa forma, que descrevemos nos vídeos anteriores. Eu penso que encerraremos hoje o tema sobre a ascensão do ser hominal e as frequências vibracionais, embora seja um assunto, um tema infinito do conhecimento. Mas antes é importante citarmos sumariamente o que a doutrina dos espíritos descreve sobre a criação da fonte criadora, do Deus de todos nós, para que possamos entender o nosso papel como seres imortais aqui neste ambiente terrestre, porque estamos todos encarnados neste momento, não é mesmo? Então, a doutrina dos espíritos descreve o seguinte: Deus criou tudo o que existe e criou os espíritos de uma forma que eles estejam num estágio ainda muito simples e incipientes ou ignorantes, não sabem nada. E o processo criativo divino continua ininterruptamente. Agora, a partir dessa criação, os espíritos adquirem a vida imortal e vivem no plano de vida espiritual, no outro lado, não é isso? Porque eles são seres imortais espíritos. Deus estabeleceu a lei de evolução e os espíritos devem desenvolver a inteligência e a moral até a perfeição, com liberdade, isto é, com livre-arbítrio. Estão compreendendo, não é? Ele estabeleceu também a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou então a lei do karma também, que pode ser citado, mas embora os conceitos da lei do karma sejam bem diferentes da lei de causa e efeito. Então, o livre-arbítrio ficará submetido a essa lei, isto é, a toda ação do ser hominal haverá uma reação, boa ou má, funcionando como um instrumento de controle de qualidade das condutas do ser imortal em direção ao quê? À evolução intelectual e moral. Não há céu, não há inferno. O espírito, ora ele vai estar encarnado, ora desencarnado, e ele vai caminhando no rumo do aperfeiçoamento espiritual e intelectual. Então, os espíritos eles devem encarnar em corpos físicos, no plano de vida material, para desenvolver o trabalho intelectual e moral. É a escola de Deus, né? Sendo que os corpos físicos têm um tempo de validade, que nós sabemos disso. E, portanto, os espíritos, considerando-se o processo reencarnatório, ora, eles vão se encontrar encarnados aqui na terceira e quarta dimensão ou em outras dimensões, vivendo no mundo material, e ora desencarnados, vivendo no mundo espiritual ou sutil, que é o mundo eterno, o mundo real dos espíritos, não é mesmo? Aqui a encarnação na matéria, ela é passageira, sempre em diversas etapas no trabalho evolutivo, como já falamos. Então, uma coisa interessante, como parte do processo da encarnação aqui, houve um momento na história em que o sistema de energia de som e luz de meridianos, aqui do ser humano, ele foi desconectado da conexão direta
com o eu verdadeiro, o eu supremo, com a fonte criadora e com outras populações estelares. Entenderam? Então teve um momento em que nós ficamos separados de tudo o que existe, na verdade, por razões de imperfeição espiritual. Assim, o sistema ficou provisoriamente desconectado da rede de energia cósmica. Isto cria atrofia cerebral, envelhecimento e morte física. Entenderam? Mas agora, desde a década de 80, 70, tudo isso está sendo reconectado, pois o planeta e a humanidade, eles estão em transição para uma dimensão mais sutil, que nós denominamos aqui de quinta dimensão, ou plano de regeneração. Como ocorre essa reconexão? Vocês lembram dos constituintes energéticos que eu citei do ser humano no último vídeo, né? Tem que relembrar esses vídeos porque é uma continuação de conhecimento. Então, quando o ser humano fica conectado com o campo cósmico de energia, as frequências de alta vibração, do que estamos falando, né? As frequências vibracionais, fluem para o interior do sistema de luz e som aqui dos meridianos, que atua como uma ponte energética entre a rede cósmica de energia e nós. O sistema de luz e som de meridianos distribui essas frequências de alta vibração da rede cósmica por meio dos vórtices ou chakras, tanto no sistema, através do sistema circulatório de energia, aqueles campos bioenergéticos que eu cito sempre, como nos meridianos de acupuntura, todos aqueles pontos de acupuntura que podem ser detectados na medicina chinesa. Esse fluxo de energia do campo cósmico de energia e nós assegura que toda a rede molecular, celular, nosso, funcione em harmonia. Então, o que são os chakras? Eu já expliquei e vou falar de novo. São pequenos vórtices esféricos de energias eletromagnéticas próximos à superfície da pele, nós temos trilhões delas, que emitem frequências de luz e de som. É a informação quântica que eu também já citei, promovendo uma rotação mais rápida dos átomos e moléculas das células. Eles vitalizam tudo isso aí. E a rotação dos chakras incrementada, então, cria fibras de luz. Essas fibras de luz, que é a informação quântica, né? E fica como se fosse um tecido, uma rede para a regeneração celular, a vitalização das células. E cada célula do nosso corpo tem também um vórtice ou chakra. Já também falei sobre isso, estou repetindo para vocês compreenderem o mecanismo. E todos os chakras, os vórtices, estão conectados pelo sistema circulatório de energia que eu também citei. Então, os chakras recebem as energias por meio das linhas de energia cósmica que envolve todo o universo e nós próprios, porque nós fazemos parte desse universo. Então, o sistema de luz e som de meridianos é um sistema energético de quinta dimensão, que conecta os vórtices ou chakras da superfície da pele aqui ao ponto giratório de cada célula. Nós temos que ter uma ascensão espiritual energética, aquilo que eu estou falando da frequência vibracional. E nós fazemos essa ativação através da nossa evolução espiritual. E eu já falei também que as células elas emitem biofótons para a informação quântica. E isso é um modelo para a transmutação física, a mudança. E está sendo renovado agora, nessa transição planetária e da humanidade, quando as linhas de energias cósmicas estão sendo reconectadas. Compreenderam? Isto tudo está acontecendo com as criaturas em ascensão espiritual. Quem estiver distraído não vai ter essa possibilidade. E os nossos corpos podem controlar as suas funções de renovação por meio dos meridianos das linhas de energia cósmica. Então, todo aquele processo que eu citei, aquelas etapas, aqueles constituintes do ser humano, a partir das nossas energias, é o fator de reconexão
com a rede cósmica de energia, desde que nós trabalhemos a nossa ascensão espiritual. Então, na reconexão energética, nosso espírito, nossa consciência, pode trazer a energia básica, luz e informação, para o eu físico e controlar todas as estruturas e funções renovadoras do corpo. Nesse período de ascensão, estaremos aptos a perceber o comando do quê? Do nosso espírito, por meio do quê? Da nossa mente suprema Eu Sou, sobre todo o ser hominal. A gente, quando alcança um certo estágio evolutivo, espiritual, a gente cai a ficha de que aqui o corpo físico não é quem pode comandar a vida, mas sim o nosso espírito por meio da mente suprema Eu Sou. Eu realmente ia colocar um vídeo só sobre isso, mas eu vou deixar de lado porque vocês tratem de evoluir ascensionalmente, espiritualmente, e quando vocês chegarem num certo ponto, vocês vão perceber esse comando do espírito. São duas mentes, a minha mente do espírito e a minha mente do corpo físico. E aí eu vou perceber que quem pode comandar este corpo físico é meu espírito, e vocês podem se deslumbrar com essa possibilidade maravilhosa. Então, as linhas de energia cósmica vêm de uma fonte mais elevada, e que estar conectado a elas nos leva a essa fonte, ou seja, fornece uma ligação direta entre a nossa consciência individual, isto é, o nosso espírito, e a inteligência cósmica, a inteligência suprema, a presença da fonte. Em bases bem gerais, este processo mostra como ocorre a ascensão espiritual e física do ser hominal, entendendo que o corpo físico, não será o mesmo nas diversas reencarnações. Somente o ser imortal ou o espírito será o mesmo, entretanto, jamais evoluído intelectualmente, em sabedoria e moral. Entenderam? Bem, amigas e amigos, em resumo, estamos descrevendo um processo físico e espiritual referente à nossa inserção no universo da fonte criadora. Tudo no universo encontra-se unido a nível quântico, como eu já falei. A ciência comprova, e explica todo o processo quando estuda o átomo e as subpartículas atômicas, o microcosmo, e tudo pode influenciar tudo, dependendo das circunstâncias locais. Nós falamos da rede cósmica de energia, do sistema etérico que constitui o ser hominal, que é o espírito, corpos bioenergéticos e corpo físico, e das possibilidades de sairmos do jogo da separação. O jogo da separação é aqui a terceira e quarta dimensões. E de nos conectarmos com tudo o que é, se trabalharmos a nossa ascensão espiritual de forma gradativa e persistente o tempo todo. É muito trabalhoso. Citamos o processo da unificação do sistema etérico do ser humano, a unificação, que eu já mostrei em outros vídeos, decorrente do quê? Da evolução espiritual, como pré-requisito para a ascensão à quinta dimensão. E o que nós podemos obter com a unificação dos chakras? Nós já falamos disso, eu vou repetir de uma outra maneira agora. Pela unificação dos chakras, os nossos campos energéticos, o físico, emocional, mental, espiritual, demarcam-se num só campo unificado, permitindo que se atraia maior quantidade de energia a partir de um só ponto. Disso resulta que nos trabalhos de cura ou de autocura, com a nossa mente suprema Eu Sou, conseguimos obter um espectro magnético muito mais amplo por agir através do amor, que é o chakra do coração. Quando eu estou unificado, o meu chakra do coração ele está expandindo tremendamente e ele envolve todos os outros chakras e todos os corpos. Isto é a unificação, o qual tem uma frequência muito mais ampla e elevada. E é esse rumo que me permite me unir com a presença da fonte, com o campo de energia cósmica.
Compreenderam isto? É por meio dessa expansão do centro cardíaco do meu coração, simbolicamente falando, né? Mas é esse chakra que se expande e vai envolvendo todos os outros chakras. E aí, se eu estiver unificado permanentemente, eu estou apto a chegar nessa conexão ou reconexão com a rede cósmica de energia. E a minha vida muda integralmente. E o mais importante do que se pode alcançar por meio da unificação, é o que eu já falei, mas é a incorporação do eu espírito, da minha mente suprema eu sou. Pois nesse momento de evolução espiritual, o meu corpo mental físico aqui deixa de intervir nos processos energéticos e dessa maneira as frequências ou energias e os campos emocionais também deixam de oferecer resistência ao espírito, ou mente suprema eu sou. E aí essa mente suprema eu sou entra no comando do ser luminal integralmente. Compreenderam? Quando eu me reconexo através da unificação, tudo fica envolto numa energia tal que minha mente física, a minha mente emocional, espiritual, física, entende que quem é o comandante da minha vida é a minha mente suprema, eu sou, que é o meu espírito. E aí é o momento da mudança da vida e da unificação permanente do ser. Se desejarmos seguir em frente com esta prática, o que devemos fazer, então, durante as meditações diárias, é usarmos as nossas redes aqui de energia e as do planeta para fazermos o alinhamento e nos reconectarmos aos níveis apropriados do nosso eu espírito. Nesse estágio evolutivo ou ascensional, o espírito ou a mente suprema eu sou, como já destacamos, surge no comando do ser luminal de uma forma integral, ditando as melhores condutas de vida ao ser físico. Nós já falamos que a frequência vibratória é medida pelo número de vibrações por segundo, né, no tempo. A diferença entre dois tipos de matéria é apenas uma questão de tempo. Por exemplo, a madeira tem um tipo de vibração diferente de uma pedra, por exemplo, de um cristal. Isto se dá devido à diferença de vibração que as compõe. Por exemplo, o diamante, ele tem uma frequência vibracional mais elevada do campo material. Tanto que o diamante, ele corta todos os outros corpos materiais, porque ele é extremamente, tem uma frequência vibratória extrema, muito alta. Quanto mais a frequência vibracional é intensa, mais o corpo é resistente a tudo. E o que é uma frequência vibracional? Eu já falei, mas eu vou explicar nos aspectos didáticos, né? A frequência vibracional é o ritmo pelo qual uma pessoa emite também a sua energia vital. Agora eu estou falando do ser humano. Ou seja, é o movimento constante da nossa energia vital em direção ao mundo exterior. Nós emanamos essa energia, essa frequência vibracional. E a energia está presente em todas as coisas do universo. E a qualidade dela afeta as pessoas de forma positiva ou não. É provável que todos nós já tenhamos no sentido mal, só de ficar perto de algumas pessoas ou ambientes, lugares, né? Isto pode acontecer em decorrência de que a frequência vibracional dessas pessoas ou lugares apresentava uma frequência deletéria ou negativa. Logicamente, se a minha frequência vibratória é igual ao do ambiente, eu não vou sentir nada. Dessa maneira, a frequência vibracional apresenta-se em relação direta com o processo de ascensão espiritual. Então, nós temos que dar atenção para a nossa qualidade vibracional. Quando nós vibramos em uma frequência negativa, sentimos mais dificuldades para prosperar na vida. Contudo, assim que a vibração energética se torna um pouco mais positiva, nos tornamos pessoas mais produtivas, porque tudo dá certo na vida. E agora eu vou destacar um negócio talvez muito importante. Eu devo destacar que as frequências vibracionais neste nosso planeta
estão presentes na dualidade do bem e do mal, de terceira e quarta dimensões. É o nosso ambiente aqui, da nossa dimensão de terceira e quarta. Nós vivemos a dualidade do bem e do mal, mais do mal do que do bem. E temos que ficar espertos quanto a isto. Por quê? Com certeza, as forças do mal trabalham para impedir a nossa ascensão à quinta dimensão. Eles não querem. São as forças das trevas. Eles não querem que nós tenhamos uma ascensão espiritual. Pois estaríamos nos libertando dos grilhões que aprisionam a humanidade. Entenderam essa jogada? É importante isso aí. Nós temos que... Não é que a gente vai entender que existe o mal. Só que nós vamos, promovendo a ascensão espiritual, nós vamos formar uma couraça aqui de defesa contra essas forças do mal. Entenderam? As forças do mal, eles imperam neste planeta de vida de terceira e quarta dimensões. E nos aprisionam mesmo. Eles estão no domínio da história. Vocês percebam, observem bem como a nossa humanidade atual, neste aqui e agora, como ela está se desenvolvendo. É uma coisa muito louca. É muito difícil a gente sair desse aprisionamento. Com certeza. Temos que ficar muito espertos, trabalhando forte, dia e noite. Então, a ascensão espiritual é o rumo certo para uma frequência vibracional ideal. Vocês vejam que as religiões não ensinam isso de uma forma bem objetiva, como eu estou falando. E como poderemos trabalhar essa ascensão espiritual à quinta dimensão? Só se fala, mas não se age. Nós, seres humanos, quando nos comunicamos com as pessoas, nós utilizamos a palavra, não é? A escrita, o celular e outros recursos, né? Entretanto, isso aqui eu vou falar agora, estou me lembrando, é importante. Nós devemos destacar algo muito importante. O universo, a rede cósmica do universo, não entende e nem emite palavras. Ele lê só frequências vibracionais. Eu vou repetir. O universo não entende e nem emite palavras. Ele lê frequências vibracionais. Isso aí é fundamental, porque agora eu vou explicar melhor essa história. Então, nós temos que criar uma frequência dentro de nós, trabalhando a ascensão espiritual, esse é o segredo, que nos dê provimento ou possibilidade de ajustarmos a nossa frequência vibracional com aquilo que é ou será. Isto é, com o Deus de todos nós, com a fonte criadora. Eu sempre não falo que Deus está oculto à matéria. Nós temos que nos ajustar na frequência vibracional dentro de nós, ascendendo espiritualmente, para podermos ter aquela possibilidade de união com a presença da fonte. Se não houver uma frequência de ascensão espiritual de quinta dimensão, que estamos aqui objetivando como rumo ao crescimento espiritual em nós, não teremos a possibilidade de alcançarmos essa meta ascensional. Entenderam? Bom, e como será isso? Nós já destacamos, né, de uma certa forma, o que é a ascensão espiritual que nós queremos. Baseia-se no seguinte: praticar o amor incondicional, a compaixão, o perdão, o não julgar ou julgamento, né? E o respeito a tudo, além de trabalharmos o apego, os desejos e o desapego. Já expliquei isso em vários vídeos, como trabalhar isso. Aí o ajustamento das frequências vibracionais entre o ser nominal, nós aqui, e o campo cósmico de energia de quinta dimensão acontecerá naturalmente de forma gradativa. Não adianta, eu falo isso sempre, né? Não adianta meditar, ficar rezando, orando, né? Ficar pedindo isto ou aquilo ao anjo guardião, aos santos, ao Senhor Deus, se durante o dia todo, né, a criatura vivenciou o medo, a culpa. Nós temos que acabar com o medo, a culpa, a raiva, o não perdão. Isso é das forças das trevas que colocam isso na nossa mente para evitar que a gente cresça espiritualmente na fé, na união
com o Deus de todos nós, não é? Também a ação do ego nos relacionamentos também é outro fator das trevas. A falta de fé e tantos outros fatores. Compreenderam a coisa? Nós estamos na dualidade e temos que ascender espiritualmente na nossa frequência vibracional para sairmos do contato com as trevas, que tem uma frequência baixa, vibratória, mas de muita ação no sentido de nos aprisionar, porque eles são em maior número neste planeta de terceira e quarta dimensão. Então, onde ficou a minha frequência vibracional de ascensão durante o dia, se eu não prestar atenção, se eu viver distraído? Eu tenho que saber controlar isto aí. Com quem? Minha mente suprema eu sou é que está no comando. Não adianta eu ficar batendo no peito aqui, pedindo ajuda. Não haverá resposta, milagres, com certeza. Pois o universo não entende de palavras, entende de frequência vibracional. E aí só. Entenderam? Quando falamos de universo, estamos falando da fonte criadora em Deus, com certeza, que intermedia até a luz infinita da criação. Deus é, acima de tudo, amor incondicional. Nós vimos no vídeo que eu publiquei há tempos atrás, aí o sentido da vida, que Deus encontra-se oculto da matéria, já falei, não é? E só irá se revelar a cada um de nós se estabelecermos um santuário divino dentro de nós, para que a gente possa ter uma condição de recebê-lo. Destaco que Deus disse a Arão, em Êxodo 29, versículos 42 a 45. Eu não sei se eu já falei isso em vídeos passados, mas estou repetindo, pronto. O que Deus falou a Arão? Faça um santuário e nesse local, ele, Deus, né, me encontrarei convosco e falarei convosco e falarei aos vossos corações. Não é com palavras, com certeza. Então, o santuário deve estar dentro de cada criatura, senão não teremos o contato, a revelação. Se a criatura procurar se transformar espiritualmente e entender isto, e atingir uma frequência vibracional mais elevada, então o universo vai entender a frequência e vai dar à criatura o que ela precisar, não precisa pedir. Não, é isso, não precisa pedir. As pessoas que vibram no negativo estão presos às trevas, na verdade. O universo entende que aquelas pessoas gostam disto e irá dar mais coisas negativas. Olha que loucura! É um segredo da vida essa que eu estou passando para vocês. Quando a gente está ascensionando espiritualmente, as portas ficam abertas em todos os lugares que vocês vão estar. O universo vai sentir o que nós queremos e vai dar o que queremos, com certeza. Não precisa ter palavras. Nós estamos em um mundo de terceira dimensão, onde a vibração de sofrimento e dor está presente. Então as criaturas criam essa realidade. Assim, se a criatura ficar vibrando em frequência vibracional negativa ou baixa, não terá condições de alcançar a quinta dimensão, isto é, uma morada de regeneração. Buda, Jesus, falaram tudo sobre isso com outras palavras daquilo que eu estou falando, mas eu acho que o entendimento é diferente, com todos esses mecanismos que eu estou citando para vocês. Nós não devemos nos preocupar com a morte do corpo físico, preocupemos-nos com o nosso espírito, ele é imortal. Ele cria o nosso futuro, eu acho que eu já falei sobre isso. Preocupamos-nos, então, com a nossa frequência. Esse é o segredo. Pois com a morte do corpo físico, se a frequência vibracional não for elevada, iremos continuar na quarta dimensão como espíritos desencarnados. E continuar reencarnando continuamente aqui no samsara, que Buda falava, em moradas de sofrimento e dor, aqui na terceira dimensão. E, ou então até regredir para um mundo mais primitivo ainda. Com certeza. E eu sempre falo em ascensão individual. Nós vamos evoluir individualmente, não há outro caminho. Ascender individualmente e poderemos nos alinhar aos grupos de pessoas ou
ao coletivo com a frequência semelhante. Entenderam? Destaco que uma pessoa também pode estar vibrando numa dimensão de quinta dimensão, né? E conviver com pessoas com frequências vibracionais inferiores, pois esta circunstância de vida funciona como um fator de ensinamento e aprendizagem no trabalho evolutivo. E, como eu já falei, a ascensão espiritual é individual. Por exemplo, se a gente alcançar esse acesso à quinta dimensão, vivendo aqui nesse nosso planeta de terceira dimensão, a gente fica vendo uma humanidade sofrida e a gente fica numa situação de harmonia espiritual, de uma certa felicidade. É verdade isso aí. Trabalhem a ascensão espiritual e vocês vão perceber isso. A diversidade evolutiva, ela é infinita nas moradas de terceira e quarta dimensões. No universo, tudo está em movimento, em vibração, seja no microcosmo, no macrocosmo, seja nos campos de energia sutis do espírito, desencarnado ou encarnado. O mal atua nas baixas frequências vibracionais. O bem atua nas frequências vibracionais elevadas. Quando a criatura sintoniza com as baixas frequências, com o medo, com a culpa e tudo mais que procuram incluir na nossa mente, atrai o que é do mal e o das trevas, ou das trevas, né? Ao contrário, quando a criatura sintoniza com as frequências elevadas, a criatura passa a atrair a paz, o fortalecimento do espírito, do corpo físico, da saúde, e as portas da ascensão se abrem. Lembra de Jesus falando da porta estreita? Eu falei agora algo bem, com outras palavras, aquilo que eu tinha dito anteriormente nesse vídeo aqui, sobre as frequências do mal e as frequências vibracionais do bem. Perceberam? Nós podemos atrair uma ou outra dependendo da nossa postura, a nossa conduta espiritual de ascensão. Então, amigas e amigos, temos que tirar o pé da terceira dimensão e da quarta, não é? Como espírito. A dualidade dessas dimensões é perniciosa para o equilíbrio da consciência do nosso espírito. E olha, o universo não erra de endereço. O universo vai te tratar como você se tratar. Trata-se da lei da ressonância, lá que eu falei da teoria das cordas, da sintonia, da afinidade, da frequência vibracional. Eu estou me repetindo, com outras palavras. Temos que trabalhar forte, temos que nos respeitar para sermos respeitados, temos que nos superar, temos que conquistar o nosso lugar. Não adianta muita conversa, muita fala, conjecturas, nem fala mansa. Está cheio de gente falando mansamente. Eu quero ver a postura de ação, de uma ação racional, da prática do amor. Eu falo que o método é simples desde que quando a gente compreende como ele é. Mas é necessário inteligência, sabedoria, disciplina e poder pessoal para conquistar. É uma conquista. As trevas, daquele aspecto da dualidade do bem e do mal, desta morada de Deus, só podem nos atingir aqui na superfície, pois em nossa essência nós somos luz, nós temos que liberar essa luz, ascendendo espiritualmente para nos defendermos. Na verdade, quando o espírito encarnado na terceira dimensão estiver vibrando na vida bons fluidos, praticando o amor incondicional e ascendendo à quinta dimensão, como consequência, então, acontecerá um fenômeno interessante que eu já falei, acho, sobre isso aí. O espírito, por meio da mente suprema eu sou, perceberá que vai estar no comando da vida encarnada. E estará apto a administrar a vida como senhor de si mesmo, vivenciando uma boa vida, mesmo com a presença de obstáculos que temos aqui, né? Com dificuldades neste planeta de provas e expiações, e diferenciando-se das outras criaturas que estão em sofrimento e dor. Infelizmente é assim. E eu já falei que uma pequena parte da humanidade atual, se continuar na distração que as pessoas se encontram, é que vão acessar a quinta dimensão. É uma pequena parte, com certeza. Porque está todo mundo distraído, com medo, com culpa,
não praticando o amor, é uma loucura. Vocês estão percebendo como agem as forças das trevas do planeta atualmente, é uma loucura. E só para lembrar, aqueles escritos do Patanjali, o Patanjali que eu publiquei lá atrás, encontro também, mostram esses ensinamentos para nós. Vejam lá os vídeos sobre as minhas crenças, eu falo sobre eles, se eu não me engano. Então, amigas e amigos, vamos trabalhar a frequência vibracional a partir da ascensão espiritual. Vocês estão compreendendo a correlação, né? Vamos aprender isso. Não adianta fazer muitas conjecturas. A gente vai, às vezes, em centro espírita, as pessoas falam tantas palavras, muitas palavras, para falar do aperfeiçoamento espiritual, mas a coisa é menos palavras e mais ação. Cada um deve voltar-se para dentro e entender a si mesmo, saber das suas limitações e corrigi-las, se transformar, tentar mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Perceber quanta coisa vai mudar na vida, e a mudança acontece dentro e não fora. Com certeza, dentro e não fora. Se a mudança acontecer dentro da vida de cada criatura, ela vai se alinhar com a frequência do universo. E isso é de dentro para fora. Tudo está acontecendo. E a gente tem que trabalhar no aqui e agora por si mesmo. O poder é tudo nosso. Aquele pêndulo que eu uso para observar os meus bloqueios, quando a pessoa está bloqueada com aquele bloqueio, aquele diagnóstico, eles não estão conseguindo ascensionar. Só vai conseguir ascensão quando ele estiver unificado permanentemente. Isso é uma lei. Não é lei, faz parte do processo de ascensão espiritual. Então, façam reflexões, estudem, repitam a visualização desses vídeos, estudem lá a literatura, e aí vocês vão compreender o que eu estou falando e vão ascensionar, com certeza. E vão se tornar felizes, que eu falo sempre isso aí, mesmo com os obstáculos da vida. No próximo vídeo, nós continuaremos descrevendo a doutrina dos espíritos. Veja que agora eu vou voltar àqueles vídeos sobre a doutrina dos espíritos, que é importante, mas eu vou ficar falando com poucas palavras a doutrina dos espíritos, com o que interessa que nós conhecemos. Bem, queridas amigas e amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional, como meta, né? Porque nós temos que trabalhar isto. E compartilhando conhecimentos, que também é importante. Então, meus queridos e queridas, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.